Eu vou rapidamente apresentar o professor Dr. Leonardo Mancioni, um grande amigo. Bom, o Leonardo Mancioni é engenheiro civil pela Poli-USP em 1980. Ele é mestre e doutor em engenharia civil também pela Poli-USP e ele é diretor da Coordenar, uma empresa especializada em inteligência e coordenação de projetos. Ele é professor do MBA da Poli-USP em planejamento do processo de projeto e professor do Master BIM Ziggurat e-Learning, tendo elaborado a primeira especificação técnica de um manual BIM do Brasil para o governo do estado de Santa Catarina. Ele é um pesquisador de categoria internacional em BIM, com diversos artigos publicados e membro do grupo CIBW 78, que é a Conference on Computing in Civil and Building Engineering, que estuda BIM e TI em construção. Ele participa da comissão que elabora a norma brasileira para o BIM, a BNT CE 134. Vou deixar, então, o professor Leonardo Mancioni com sua apresentação sobre gerenciamento de projetos em BIM. Bom dia a todos. Muito obrigado, professor Maurício. Muito obrigado, Aparecida. Muito obrigado à Universidade Federal de Juiz de Fora, a todos os alunos, colegas e colaboradores que estão participando desse simpósio. Meu bom dia. Falar sobre gestão de projetos em BIM significa nós entendermos melhor os conceitos que existem sobre ele. Hoje se fala muito em BIM, mas não se diz como as coisas acontecem. E o BIM não é uma coisa que acontece como mágica, ele exige uma grande metodologia de trabalho para que aconteça. Porém, o que eu observo hoje é que conceitos fundamentais ainda estão pouco compreendidos e pouco claros para muitas pessoas. Então, a minha apresentação de hoje, eu vou focar exatamente numa revisão de conceitos básicos e fundamentais. Sem que a gente tenha clareza disso, nós estamos começando a fazer coisas em BIM, fazendo modelos muito bonitos, mas pouco eficazes para o que a gente se propõe. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Ok? Já chegamos nela, então. Ok. Eu só ajustar, fazer alguns pequenos ajustes aqui. Bom, vamos falar aí de conceitos de gestão do processo de projeto em BIM e também válidos para qualquer tecnologia, porque nós temos que ter essas bases preliminares. Com o BIM, nós vamos ter que fazer adequações, até porque o BIM vai facilitar mais ainda a utilização de conceitos adequados de gestão. Bom, primeira coisa é entender o que é projeto, sobre esse ponto de vista que eu quero abordar, que é sobre o seu planejamento e gestão. Frequentemente, o projeto é confundido com o seu resultado, ou seja, se confunde projeto com desenho, projeto com modelo. Mas, para realizar a gestão do projeto, é indispensável que ele seja definido, planejado e executado e controlado como um processo. Essa é a diferença. O que é um processo, então? O processo é uma sequência organizada e pré-determinada de atividades associadas a seus respectivos instrumentos de controle, orientados a se atingirem determinados objetivos. Essas atividades são organizadas em etapas e os objetivos de cada etapa são estabelecidos e são realizados controles que autorizam a passagem de uma etapa para a próxima. No que consiste, então, a gestão do processo de projeto? Posso dizer que ela consiste de um conjunto de ações relacionadas com o planejamento, organização, direção e controle desse processo, tendo por objetivo garantir suas finalidades. Demanda diversas ações estratégicas, como estudo de demanda, terrenos, investimentos, características do edifício, aspectos vinculados ao próprio desenvolvimento do projeto,
contratação de projetistas e seleção das ferramentas digitais, antes de qualquer coisa. A definição de processo, ela precede a seleção e aplicação das ferramentas digitais. É muito comum, normal não é, eu não acho adequado, acho que a palavra certa é muito comum que as empresas e os profissionais que queiram trabalhar com BIM, o primeiro passo que eles tomam é aprender a usar um software de modelagem. E aí eles começam a produzir coisas, sem saber exatamente o que estão fazendo, como estão fazendo e, principalmente, em qual processo estão inseridos. Portanto, a definição do processo precede, vem antes da seleção e aplicação de ferramentas digitais. Não se pode falar delas sem que antes o processo de projeto esteja claramente definido. Qual é o papel da gestão do processo de projeto? Muito além de assegurar cumprimento de prazos, está centrado na missão de conduzir a equipe de projetos à obtenção de um projeto coerente com os objetivos do empreendimento e capaz de subsidiar a construção de edifícios com alta qualidade, o desempenho e a sustentabilidade requeridos. Essas três palavras, gestão, coordenação e compatibilização, são frequentemente bastante confundidas. O mercado confunde compatibilização com gestão e coordenação. Esse é o engano mais frequente, e no BIM não é diferente. As pessoas e as empresas imaginam que basta usar o Navisworks ou o Solibri, que fazem clash detection, gerar relatórios, que com isso todo o projeto está compatibilizado. Vários enganos tem aí, várias misconceptions a gente pode ver. A primeira é assim, coisas até muito simples. Fazer clash detection sem saber como configurar as regras já é um grande engano. Se vão gerar inúmeros clashes falsos. Bom, isso é uma coisa aplicada. Segundo, eu tenho uma questão anterior a essa. Por que existem problemas de compatibilização? Por quê? Veja bem, se eu estou trabalhando, vamos dizer assim, que eu trabalho com instalações hidráulicas e eu vou traçar minha tubulação. Eu tenho que ter o modelo de arquitetura, eu tenho que ter o modelo de estrutura, eu tenho que estar vendo os dois modelos em IFC na minha tela, do meu software de modelagem, qualquer que seja, e vou traçar a tubulação. Então, por que eu vou colidir com a estrutura e com a arquitetura? Olha, eu não estou vendo o que eu estou fazendo, então, eu posso estar com uma janela vendo planta e numa outra vendo 3D ou corte. Qual é o motivo de eu colidir? Imperícia, falta de máquina, hardware necessária para poder fazer tudo isso, e falta de controle de qualidade. Porque os projetistas trabalham achando que a compatibilidade ela é uma obrigação do coordenador de projetos. Então, eles abrem mão de fazer um controle de qualidade prévio, ou seja, verificar se a sua disciplina está compatível com as demais, e acham que esse é um encargo do coordenador, e, nesse sentido, o coordenador acaba assumindo um ônus de trabalhar para todas as empresas que estão fazendo parte do projeto como mais um funcionário não remunerado, né, pelas empresas para fazer o que elas deveriam fazer, que é controle de qualidade. Eu entendo que o coordenador não tem que compatibilizar projeto. Acho que é uma coisa bem clara que eu quero deixar isso. Ele tem que garantir que a compatibilização exista. Para isso, ele tem que fazer alguns testes, obviamente. Mas ele não tem que produzir relatórios minuciosos. Ele tem que colocar, olha, se tem esses problemas e sua especialidade está com problemas, eu devolvo. Eu vou só chamar atenção quando eu ver questões técnicas de projeto, aí sim eu vou criar questões de análise crítica. Essa acho que é a primeira grande distinção que nós temos que fazer. Mas quais são as atividades que constituem a gestão do processo de projeto? A primeira
é estabelecer os objetivos para esse processo. Depois, definir os escopos, planejar custos e contratações, planejar etapas e estabelecer prazos, controlar e adequar os prazos planejados, controlar os custos e contratos de serviços de projeto e consultoria que irão existir. Garantir a qualidade das soluções técnicas. O que é garantir? Não é ele que vai dar a solução, né? Evidentemente que você contrata especialistas, mas ele tem que garantir que isso esteja sendo feito a partir do momento que você exige soluções claras e você tem a noção também do que é uma boa engenharia. O coordenador de projeto não pode ser apenas um piloto de cronograma e alguém que fica provocando reuniões. Ele tem que conhecer a obra, ele tem que conhecer projeto, ele tem que fazer validar pelo cliente as etapas de projeto e os produtos. O cliente tem que validar. O cliente tem que falar, é isso que eu quero mesmo. Ele tem que ter subsídio do coordenador. E uma vez que ele assume essa responsabilidade, o projeto pode avançar sem riscos de voltar. O coordenador tem que fomentar, ou seja, tem que conseguir que exista colaboração entre os projetistas, coordenar as interfaces, garantir a compatibilidade. Veja, não é fazer a compatibilidade, tem que garantir que esse processo exista. Ele tem que integrar as soluções de projeto com as fases subsequentes do empreendimento, particularmente na interface com planejamento, orçamento e execução de obras. A coordenação de projeto, essa é uma definição que está no meu novo livro, mas eu vou precisar ler, tá? Porque eu acho que é uma definição bastante pensada. É uma atividade de suporte ao desenvolvimento do processo de projeto, voltado à integração dos requisitos e das decisões de projeto. A coordenação deve ser exercida durante todo o processo de projeto e tem como objetivo fomentar a interatividade na equipe de projeto e melhorar a qualidade dos projetos assim desenvolvidos. Cabe à coordenação garantir que as soluções técnicas desenvolvidas pelos projetistas de diferentes especialidades sejam congruentes com as necessidades e objetivos do cliente, compatíveis entre si e com a cultura construtiva das empresas construtoras que serão responsáveis pelas obras. Nos casos em que o início da atuação da coordenação de projetos se der em uma fase mais adiantada, a coordenação de projetos deverá tomar ciência dos produtos gerados nas atividades das fases anteriores, já validados, ou complementar o que for desenvolvido, caso necessário. Essa figura mostra essas esferas ou domínios, aonde nós temos aqui, olha, o domínio maior é o domínio da gestão do próprio processo, que vai incluir a coordenação, que vai incluir a compatibilização. Veja que a compatibilização é uma parte importante, mas não é a única parte do processo como um todo. Eu tenho que identificar conflitos, conduzir o processo para eliminá-los, e tenho que procurar minimizar a sua ocorrência. Para isso, nós temos que levar em consideração que problemas de compatibilização eles surgem por problemas de má concepção. E também, né, além daquelas causas apontadas, tem que ser feito todo um estudo de soluções, principalmente entre os sistemas prediais e arquitetura e estrutura, em termos de definir quais são os lugares críticos no edifício que terão a concentração de muitos sistemas. Estabelecer layers, níveis, onde cada sistema vai trabalhar, estabelecer no plano horizontal preferências para qual sistema será preponderante em relação ao outro, verificar se essa solução inicial ela é factível. Quando não é isso feito, isso acontece normalmente quando o arquiteto trabalha sozinho e o cliente só contrata o BIM para as fases de projeto executivo, é que serão descobertas essas falhas de conceito. Logicamente, existirão colisões, existirão compatibilizações, aí você tem esse processo, aí eu diria que é um processo reativo, não é um processo proativo, ele só acontece lá na frente para descobrir que, olha, essas coisas não passam aqui, mas eu poderia ter visto isso antes de
gastar dinheiro. Entendam a posição. Nós temos que ser proativos e não reativos. Nesse sentido, nada do que está sendo feito no mercado está sendo válido com essas premissas. Totalmente incorreto. Coordenação de projetos, o que ela envolve? Ela envolve duas grandes áreas. Uma é o planejamento e o controle, e a outra área é a coordenação técnica. É isso que a coordenação de projetos faz. Ela tem que planejar e controlar o processo com ferramentas adequadas para gerar isso, para gerar planos e controles, e tem que fazer a coordenação técnica entre a arquitetura e as engenharias, buscando o objetivo do cliente ser realizado. Vamos agora algumas denominações de atividades que são essenciais e que acontecem no projeto. Vamos entender cada uma delas. O que é a chamada verificação de projeto? É um controle de qualidade dos documentos e dados que são produzidos no processo, antes de disponibilizá-los aos demais projetistas, ou ao cliente, ou a outros agentes envolvidos. Então, o coordenador tem que fazer uma verificação, um one by one, de toda a coisa que vai ser publicada, para ver se aquilo pode ou não ser publicado. Ele tem que trabalhar como um editor do projeto, senão muita informação errada é produzida. Análise crítica, aí, para mim, acho que é o processo mais importante de um projeto. É uma avaliação documentada, ou seja, escrita, profunda, global e sistemática das soluções, ou documentos de projeto e demais elementos auxiliares, como propostas técnicas, relatórios e orçamentos quanto à sua pertinência, adequação e eficácia em atender aos requisitos para o projeto. Identificar problemas e propor o desenvolvimento de soluções para tais problemas, se houver. É essa, para mim, a atividade que vale ouro na coordenação de projeto. Isso vale ouro. Validação. O que é validação de projetos? Ela significa a comprovação por meio de aprovação formal dos documentos de projeto pelo contratante, de que os requisitos foram atendidos, considerados em parte, quando eu faço entregas parciais, ou no todo, na entrega final de projeto. O conceito de validação também se aplica a outros tipos de documentos produzidos no âmbito dos regulamentos formais estabelecidos entre os diversos envolvidos no processo de projeto. A validação é uma atividade onde o cliente atua com mediação do coordenador, a partir do momento que o coordenador produzir um relatório de análise crítica, ele leva o parecer dele para o cliente em relação à qualidade técnica da solução, ao atendimento dos objetivos do cliente, e o cliente tem apenas que tomar decisão. Ok, eu confio no que você me falou, isso me atende plenamente. Olha, muito embora isso atenda, eu ainda acho que não é a melhor solução, eu gostaria de perseguir melhores objetivos em tais aspectos do projeto. Isso é validar o projeto de uma maneira formal. Revisão de projetos. Bom, isso é um procedimento cotidiano, corriqueiro, que significa a criação e substituição de novo documento de projeto que substitui e cancela documento anteriormente validado para corrigir falha ou atender alguma solicitação do contratante. Quais são as atividades de controle do projeto a cada etapa? Em cada etapa do projeto, eu tenho sempre esse ciclo. Esse ciclo acontece o tempo todo. Eu vou ter dados de entrada para validação, para alguma etapa de projeto, pode ser concepção, cálculo, modelagem. Eu tenho dados de saída, eu tenho análises críticas, design review, e validação pelo cliente. Em cada ciclo desse, validado pelo cliente, eu passo para a próxima etapa, ou seja, eu volto para cá nesse processo. É um processo onde eu vou estar... Deixa eu só pegar uma ferramenta aqui. É um processo onde eu vou estar aqui no final, voltando. É um processo cíclico. E aqui eu vou ter vários ciclos de modificações possíveis. Portanto, o processo de projeto, essa é uma síntese conceitual que lhe mostra que ele é cíclico, é interativo. Ele não é um processo linear, como muita gente se imagina.
E pelo fato dele não ser um processo linear, muitos enganos em planejamento são cometidos. Bom, para não gastar muito tempo da apresentação, eu estou tentando ficar dentro de 20 minutos e liberar o saldo de tempo que o professor Maurício me conceder para discorrer, para analisar, para bater um papo com os participantes, com o professor, a responder questões. Eu não vou me alongar mais, esse é um tema muito extenso, eu estou dando uma visão introdutória dentro do tempo disponível. E agora eu vou fazer aquele momento de divulgar um pouco o meu trabalho. Então, estou divulgando aqui o meu novo livro, que sairá agora em julho pela editora LTC, GenLTC, junto com o professor Silvio Melhado e Claudino Nóbrega, que se chama BIM Inovação em Gestão de Projetos. De acordo com a norma ISO 19650, ele será o primeiro livro no Brasil a ser publicado usando a ISO, que é a norma de gestão da informação, junto com BIM Inovação de Projetos. Esse ainda é um layout da capa, isso é um layout, estou fazendo apenas um spoiler. Eu tenho a honra de ter o meu livro apresentado pelo professor Rafael Sachs, que é o autor do The BIM Handbook, junto com o Chuck Eastman. E aqui tem um depoimento que ele colocou, que ele nos mandou, que será utilizado, junto com uma longa carta recomendando o nosso livro. A gente fica muito honrado com essa apresentação do Sachs, e acredito que o livro será bastante bem utilizado nas escolas e para os profissionais. E, finalizando, eu quero apresentar aqui o meu curso. Eu, além de dar aula na Poli e fazer consultoria para empresas, eu também promovo cursos livres. E eu estou aqui lançando o curso de Planejamento do Processo de Projeto, onde tudo isso que eu falei vai ser explicado em 24 horas de hora-aula, com exercícios e prática colaborativa. Aqui em cima vocês têm o lugar aonde encontrar o curso e detalhes sobre valores, escopo, estão aí disponíveis. Então, eu concluo minha apresentação, 20 minutos aqui cravados, me colocando à disposição. Muito obrigado, e é isso que eu tinha a falar, professor Maurício. Muito obrigado, Leonardo, por tão excelente apresentação. De fato, a questão do planejamento, certo, da execução do BIM, ou gerenciamento de projetos, são questões que, como a gente já tinha visto aí na apresentação do professor Sérgio Leucin, elas são um pouco negligenciadas e são essenciais. Então, eu acho que, nesse sentido, apresentações como a sua, elas nos alertam justamente para a importância de pensar o BIM desde uma perspectiva mais ampla, desde uma perspectiva sistêmica. Então, eu acho que aí, nesse sentido, gostaria de ter aí sua opinião, em função da sua experiência, você como engenheiro civil, com experiência, certo, no desenvolvimento de projetos, implantação de BIM, como você vê a formação dos engenheiros atualmente nesse contexto, onde nós hoje em dia temos já, a partir do início deste ano, como uma demanda profissional, certo, uma proficiência em BIM. Como você vê a formação dos engenheiros em geral? Dá para atender essa demanda? Acho que é uma boa questão, professor Maurício, porque a resposta, infelizmente, não é boa. Falando em escala nacional, nós temos alguns lugares que são ilhas, que fazem um trabalho. Sua universidade, que eu tive a oportunidade de conhecer, sua disciplina é uma delas. Nós também temos bons exemplos na Escola Politécnica, temos bons exemplos na Unicamp, porém, o que a gente observa em grande escala é que há um grande atraso nas universidades públicas e privadas na adoção do BIM enquanto uma disciplina de formação do engenheiro. O que a gente observa aqui e acolá são apenas disciplinas isoladas de práticas de modelagem, apenas assim, olha, você aqui nessa disciplina, você vai
aprender a fazer um modelo de uma casa, de um prédio. E o aluno que não sabe nada sobre BIM, ele acredita depois que isso é BIM. Então, eu vejo um problema na formação dos professores, muito grave, uma lacuna a ser preenchida, na medida que, se os professores não tiverem uma reciclagem de seus conceitos, eles vão continuar propagando conceitos errados ou atrasados. E subindo uma escala a mais, ou duas escalas a mais, nem sempre os professores conseguem fazer isso. Eu tenho tido contato com muitos professores, mas eles me colocam que muitos obstáculos vêm dos próprios coordenadores de disciplina. Eu acho que esses são mais importantes, porque esses são as cabeças que organizam a grade curricular e a maneira como o BIM será introduzido, quando é. Eles ainda pensam de uma forma unidisciplinar. E a minha defesa é que o BIM tem que ser uma disciplina transversal no conhecimento da engenharia, a ser ministrada desde o primeiro ano até o final. Um exemplo muito simples. Quando você entra na faculdade de engenharia, e eu entrei há 41 anos atrás, logo nos primeiros semestres, você tem uma disciplina chamada desenho técnico, DESTEC 1, DESTEC 2. E por que você tem que aprender isso logo de cara? Porque todas as outras disciplinas utilizarão essa linguagem para se expressar, desde hidráulica, desde portos, estruturas. Você tem que saber isso, assim como alguém tem que saber a língua portuguesa. Ué, então por que eu não aprendo BIM? Se eu vou utilizar isso, daqui para frente o mundo está se transformando, é obrigado à adoção. E por que eu ainda tenho que aprender, né, aquelas coisas daquela maneira? E por que não aprender esses conceitos que eu tenho que aprender, de geometria descritiva, de perspectiva, que eu aprendo convencional, né, de tudo isso, mais ainda enriquecido pela gestão da informação? Por que eu não aprendo isso durante o curso? Isso é uma questão que os coordenadores e diretores não estão enxergando ainda, e isso me preocupa bastante, Maurício. Pois é. Enfim, pela minha experiência aqui, enquanto a gente não tiver uma visão estratégica e, consequentemente, uma visão política do BIM, não vai dar para avançar muito nesse sentido. Então, esse aí é um grande desafio que nós temos aí para levar isso adiante. Aqui, a Joyce Mariana Assis Teixeira, ela fala que gostou da sua apresentação, excelente apresentação, professor Leonardo. Tem previsão de quando será lançado o seu livro? A pergunta que eu também ia fazer. Olha, o livro está pronto, e, segundo a perspectiva da editora, se não ocorrer nenhum atraso aí, operacional, final de julho ele deve estar sendo impresso e publicado, e creio que também será lançado no formato de e-book, isso ainda não tenho confirmado. Então, o livro está agora em processo editorial, que é um processo de revisão, análise, correção ortográfica, edição de imagens, edição de capa, mas agora isso será muito rápido, porque o grupo GNLTC é altamente profissional, tem pessoas qualificadas, estão acelerados com o objetivo de lançar o livro. Então, nossa data marco é julho. Creio que não deve furar, a menos que ocorra algum imprevisto, mas até o momento não temos essa questão colocada. E assim que for divulgado, a gente fará workshops, serão feitos vídeos, serão feitas conferências, e nós vamos divulgar amplamente nas mídias sociais. Perfeito. E já estou me comprometendo a mandar um livro autografado para o professor Maurício diretamente pelo SEDEC. Não, eu ia reivindicar isso aí. Está garantido. Bom, eu não tenho outras perguntas, Leonardo, então eu vou agradecer aí sua participação, sempre brilhante, aí sempre muito completa, com temas muito interessantes. Então, agradeço a sua apresentação e aproveito então já para começar a apresentar a nossa próxima convidada, que é a Rosângela Castanheira, que já acredito que está por aí. Então, muito obrigado, um abraço grande, Leonardo, e a gente hoje se falando por aí
lives semanais aí. Muito obrigado. Eu vou continuar agora ouvindo, e a Rosângela é uma pessoa de grande estima minha e uma grande colega. Com certeza ela sempre acaba falando do nosso relacionamento em LIM. Então, muito obrigado a todos, a você, e boa palestra, Rosângela.